Por que estamos vivendo uma crise de desinformação? São tantas informações, tantas fontes, tantas pessoas produzindo e compartilhando informações que se torna difícil distinguir o que é verdade e o que não é. Poluição informacional, a tempestade perfeita, alimentada principalmente pela crise econômica da mídia tradicional, pulverização da autoria, ou seja, qualquer um pode produzir e publicar, baixo letramento informacional, alto uso das redes, plataforma como porteiros da informação, causando um efeito bolha, viés de confirmação, notícias enganosas se espalham mais e com mais velocidade, ferramentas de criação acessíveis, de tweets falsos até deepfakes. Fake news causam problemas reais, como mostrado nessas duas notícias e no alerta de saúde falso, que diz: a segurança do paciente e do visitante é a nossa principal prioridade. Devido ao crescente número de casos confirmados de sarampo no país de Clark, solicita-se respeitosamente aos hóspedes com menos de 12 anos e aos que não são vacinados ou não são imunocomprometidos, são respeitosamente solicitados a deixarem a instalação imediatamente. A desinformação pode causar uma crise de saúde pública ou episódios de ódio e violência, como mostrado nessa notícia em Verdadeiro. Veja o passo a passo da notícia falsa que acabou em tragédia em Guarujá. Há 4 anos, mulher foi espancada e morta após um boato com origem na internet. Mas como podemos verificar a credibilidade da informação? Fuja da desinformação. 6 perguntas para analisar se um texto de mídia é confiável. Evidências. Os fatos se sustentam? Procure informações que possam ser verificadas. Nomes, números, lugares, documentos. Fonte. Quem criou isso? Posso confiar nessa fonte? Considere todos os envolvidos na publicação e divulgação. Quem escreveu, quem publicou, quem financiou, agregadores de conteúdo, usuário das mídias sociais. Contexto. Qual é a história maior? Avalie se isso é toda a história ou parte dela e considere as outras forças em jogo, eventos da atualidade, tendências culturais, objetivos políticos, interesses financeiros, audiência. Para quem isso foi criado? Identifique tentativas de agradar a um público específico ou um determinado tipo de pessoa, através da escolha de imagens, técnicas de apresentação, linguagem ou conteúdo. O propósito. Por que isso foi criado? Procure pistas sobre a motivação, a missão do editor, linguagem ou imagens persuasivas, táticas de monetização, agendas explícitas ou implícitas, chamados à ação. Execução. Como essa informação está sendo apresentada? Observe como a forma de apresentação afeta o impacto da mensagem. O estilo, gramática, tom de voz, escolha de imagem, diagramação e elementos gráficos. Verdadeiro ou falso? Por quê? Avalie a fonte. Nessas duas notícias, ambas disseminadas pelo mesmo jornal, uma intitulada Hillary Clinton adota bebê alienígena e a outra Obama nomeia embaixador messiano, poderia ter sido evitada a sua disseminação se fosse feita a checagem da fonte, pois pesquisas apontam que a checagem das fontes é um dos pilares fundamentais para a verificação da veracidade de uma notícia. Verdadeiro ou falso? Por quê? Temporada de iguanas. Autoridades na Flórida pedem aos moradores que matem os lagartos sempre que possível. Uma dica: analise as evidências. Agora é a sua vez de ser um detetive da informação. O fact-checking, em português, verificando fatos, é apresentado como uma recente alternativa do jornalismo para combater a desinformação. Depois da exposição a seguir, acesse as atividades e realize o fact-checking das informações. Isso é confiável? As flores no entorno do acidente nuclear de Fukushima sofreram mutações genéticas?
Não há muito mais a dizer. Isso é o que acontece quando flores nucleares têm defeitos de nascença. É verdade que uma cidade no Canadá começou a ter água rosa nas torneiras repentinamente? Cidade canadense pede desculpa por água cor-de-rosa. Isso é confiável? Flor estranha. As margaridas de Fukushima estão sofrendo mutações. As consequências do desastre de Fukushima ainda são constantes no Japão. Após a explosão da usina nuclear, foram registradas mutações genéticas, doenças e diversos tipos de contaminações causadas pela radiação. Recentemente, o japonês San Kaido usou seu perfil no Twitter para compartilhar fotos de margaridas mutantes. Segundo a descrição das imagens, as flores foram encontradas na cidade de Natsuchiobara, a 120 quilômetros da usina nuclear de Fukushima. As deformações fizeram com que as margaridas perdessem a sua forma natural. Nos exemplares registrados, algumas crescem conectadas umas às outras pela parte central. Apesar de ainda não ser um fato confirmado cientificamente, a radiação tem sido apontada como a principal causa para essas mutações. Este não é o primeiro caso semelhante encontrado na região de Fukushima. Produtores rurais também já registraram alguns exemplos parecidos em frutas e legumes. O desastre de Fukushima aconteceu em março de 2011, mas até o momento ainda não foi possível dimensionar exatamente quais são as consequências da tragédia. O WhatsApp passará a avisar aos motoristas distraídos quando o farol abrir. É verdade que a Red Bull terá que indenizar os consumidores que não ganharam asas? É verdade que um juiz proibiu uma cidade inteira de tocar música? É real o flagrante desse homem resgatado em Brumadinho abraçando o bombeiro que o salvou? Será que um policial apaisano achou uma arma dentro de um trenzinho de brinquedo? As Farc convidaram a Miss Universo para tentar encerrar a guerrilha de mais de meio século? O que você pode fazer para ajudar a combater a desinformação? Se você desconfia da origem de uma informação, procure em outros sites de notícia, pois caso seja verdadeira a notícia, ela será notificada em outros veículos de informação. E nunca, em hipótese alguma, leia somente o título. E pratique o ceticismo saudável. Epa, peraí, o quê? A informação causou em você choque, surpresa ou raiva? Pause, não passe adiante ainda. Dedique um momento para investigar a informação. Use o bom senso. É ultrajante? Faz você ficar zangado? Parece estranho ou mesmo bizarro? Provavelmente estão tentando manipular você. Não compartilhe. Parece suspeito? Faça uma busca. Procure as palavras-chave ou parte do título mais falso ou fake. Não tem autor? Não compartilhe. Se a informação é anônima ou não vem de fonte confiável, não compartilhe.